Tudo bem, pessoal? Seja bem-vindo ao canal Mano Mundo. Eu sou o professor William Rubira e hoje o tema da nossa aula é fantástico. Hoje vamos falar sobre a crise de 1929. Isso mesmo, porque após aquela prosperidade astronômica dos Estados Unidos depois da Primeira Guerra Mundial, ele se despedaça, quebra a partir de 29, dando lugar à maior crise econômica de todos os tempos, o que levou à Grande Depressão e acabou obrigando os países a reformar o liberalismo econômico, aumentando dessa forma a intervenção do Estado na economia, e foi justamente nesse contexto que nascem alguns regimes extremistas, como o nazismo e o fascismo, por exemplo. Esse é um tema fantástico que cai em todos os vestibulares. Tá a fim de conhecer mais sobre esse tema bacana? Então vem comigo para o canal Mano Mundo, que depois da vinheta eu vou te contar o passo a passo da crise de 29. Até já! Então vamos lá, pessoal, vamos entender o passo a passo da crise de 29, tá? Primeiro, os Estados Unidos eles se beneficiaram muito com a Primeira Guerra Mundial. Primeiro porque não houve guerra no seu próprio território, e segundo porque esse conflito trouxe muita riqueza e prosperidade, porque os Estados Unidos eles vendiam armas, alimento e matérias-primas durante o conflito. Então, como sempre, até hoje, os Estados Unidos eles conseguiram acumular assim, muito dinheiro. De maior devedor que era antes da Primeira Guerra Mundial, eles passam a ser o maior credor do mundo ao final da Primeira Guerra. E aí nos anos 20 os Estados Unidos tinham se transformado na maior economia do mundo e progrediram a passos largos assim. A confiança nessa prosperidade, a facilidade aberta pela compra, a prestação e a força da propaganda levavam os estadunidenses a consumir cada vez mais. E os meios de comunicação de massa, eles diziam o seguinte: consumir é um ato de patriotismo. Por isso era importante que cada família tivesse o último modelo de máquina de lavar, o fogão, na época o toca-disco, o aspirador de pó e rádio, todos eles produzidos nos Estados Unidos. Então assim, consumir sempre e cada vez mais era a essência do estilo de vida estadunidense, que é a frase American Way of Life. Então o estilo ou o modo de vida americano de viver. E aí famílias em momentos de lazer eles expunham os seus bens e os seus produtos industrializados. O consumo era visto como lazer. Isso tudo na década de 20. Eu vou colocar uma imagem para vocês aqui para a gente dar uma analisada. Olha só, esse imenso cartaz que apresenta uma família de classe média em passeio de carro. Todos eles estão felizes, né? No alto. A mensagem diz que o padrão de vida norte-americano é o mais alto do mundo. É o que está dizendo aqui na imagem. A imagem é completada pela frase: não há modo de vida como o americano. Agora repara o detalhe. Em frente ao cartaz, nós vemos uma fila para sopa, para desempregados, para desabrigados. Então olha a contradição em uma única imagem. Mas vamos continuar, vamos falar um pouquinho agora sobre a especulação e a quebra da Bolsa de Valores, tá bom? O que acontece, gente? Depois desse boom econômico dos Estados Unidos, ali nos anos 20, ele foi acompanhado por uma febre de especulação na Bolsa de Valores de Nova York, tá? Especulação. Vou explicar o que isso quer dizer. Todo mundo estava contagiado por essa febre do lucro fácil. Aí muitos empresários eles especulavam, eles aumentavam artificialmente os preços das ações das suas empresas.
Artificialmente. E aí, estimulando assim uma corrida às bolsas de valores, porque todo mundo queria comprar, e depois de uma alta espetacular no primeiro semestre de 1929, os preços eles não correspondiam mais nem de longe à real situação das empresas. Tinha sido inventado. Até que em dado momento, percebendo que o valor das ações tinha subido exageradamente, milhares de investidores começaram a oferecer as suas ações. Mas oferecer para quem? Se todo mundo tinha comprado. E como não havia então compradores para essas ações, os preços desabaram, atingindo os piores níveis na quinta-feira, 29 de outubro, que é conhecido como o dia do crash, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Isso mesmo. E aí, esse fato marcou o início da maior crise da história do capitalismo, que ficou conhecido como a Grande Depressão. E aí, entre 1929 e 1932, houve a falência de 3.463 bancos e mais de 84 mil indústrias. Outras indústrias diminuíram drasticamente a sua produção, consequentemente, milhões de americanos conheceram o desemprego. E em pouco tempo, a mendicância começou a pedir porque a fome bateu na porta de todo mundo. Uma particularidade da crise nos Estados Unidos foi o extraordinário aumento de crédito ao consumidor, e quando a crise se instalou, todo mundo parou de pagar as suas prestações, claro. E o desdobramento mais terrível da Grande Depressão, claro que foi para os assalariados, claro que veio o desemprego, que atingiu níveis altíssimos, sem precedentes na história do capitalismo, gente. E aí, em vários países do mundo, tá bom? Só que a crise não atingiu a todos da mesma maneira. É claro que os mais pobres, que foram os que mais sofreram. Entre eles estavam negros e latinos. Esses foram os mais duramente afetados. Vamos ver o passo a passo. Quais foram as causas da crise, professor? Então vamos lá. Concentração de riqueza. Então, em 1929, o ano da quebra, 13% da população do país mais rico do mundo era dona de 90% da riqueza nacional, enquanto 21% recebia $83 por mês, o que acabou restringindo o consumo, e o resultado disso foi o acúmulo de estoque. Outro, a crise agrícola. Com a modernização que ocorreu no campo e o aumento muito grande na oferta dos gêneros agrícolas, os preços mantiveram-se baixos durante toda a década de 20 e obrigou os agricultores a pedirem empréstimos aos bancos e hipotecar suas terras. Terceiro, concorrência dos produtos europeus frente a dos Estados Unidos no mercado internacional. Porque a partir de 1924, os países europeus começaram a se recuperar da guerra e voltaram a produzir tudo aquilo que antes eles compravam dos Estados Unidos. E aí eles voltaram a concorrer com os Estados Unidos no mercado internacional. Então olha só, eles compravam dos Estados Unidos, voltou, se recuperou, parou de comprar. O estoque americano estava muito alto. E aí não tinha para quem vender. Então vamos também conhecer um pouquinho sobre a crise liberal. Mas o que foi essa crise liberal? Vamos lá, vamos tentar entender com calma o passo a passo, ok? Com essa Grande Depressão, o liberalismo econômico ele caiu no descrédito. Para muitos economistas, a crise teve origem nas práticas liberais de condução da economia. Então, assim, a crise ela atingiu tão duramente as sociedades que acabou contribuindo para o fortalecimento de soluções e alternativas ao liberalismo econômico e à democracia liberal. Olha o que aconteceu. Começou a nascer regimes totalitários na Europa. Então, o capitalismo desmoronou com a crise de 1929
e com eles os princípios que regiam essa economia liberal. Então, o governo ele não se envolvia na economia, tá? E aí veio o New Deal, que no poder, o novo presidente Roosevelt, ele lançou então um plano bem audacioso de intervenção e planejamento do Estado do país na economia. Então, esse novo acordo, ele previu o quê? Investimento de 4 bilhões de dólares em obras públicas. De fato, o dinheiro foi aplicado na construção de usinas hidrelétricas, hospitais, aeroportos, portos, represas. Então, o Estado passa a investir. Segundo, limitação da produção industrial às necessidades reais do consumidor. Essa medida, gente, ela pretendia elevar os preços dos produtos industriais rebaixados, que tinham sido rebaixados pela crise. Um terceiro item, diminuição da jornada de trabalho e fixação de um salário digno para os trabalhadores. Seguro-desemprego, seguro-velhice para os maiores de 65 anos. Tá bom? Então, a aposentadoria. Vamos olhar mais uma foto aqui, ó. Essa foto é interessante. Isso aqui é os Hoovervilles, como eram chamados de forma bem pejorativa os assentamentos, as favelas. Eles tinham o sobrenome do presidente dos Estados Unidos, que na época era o Herbert Hoover. Então, as cidades de Hoover, então, eles culpavam o presidente por deixar o país cair nessas ruínas, tá? Por isso que chamava Hoovervilles. E a crise de 29 no Brasil, William, o que aconteceu aqui? A crise econômica nos Estados Unidos atingiu fortemente o Brasil, porque nesse momento o país exportava praticamente, assim, apenas um produto, o café. E as boas colheitas já tinham sido feitas, o preço do produto tinha tido uma queda. Além disso, como não era um produto de primeira necessidade, vários importadores já diminuíram as compras do café brasileiro, tá? Mesmo com preço mais baixo. Para se ter uma ideia da dimensão do problema econômico, a saca de café que era cotada a R$200 mil em janeiro de 29, um ano depois o seu preço era R$21 mil. Então a crise de 29 no Brasil, gente, ela enfraqueceu as oligarquias rurais que dominavam o cenário político e abriu caminho para a chegada do Getúlio Vargas ao poder em 1930. Isso mesmo, só para não ficar na dúvida, William, você usou uma palavra aí, oligarquia. O que é oligarquia? Oligarquia significa poder na mão de poucos. Antes do Getúlio tinha a oligarquia de São Paulo e Minas Gerais, que na época era chamada de política do café com leite. Um presidente obrigatoriamente era do estado de São Paulo, o outro obrigatoriamente teria que ser de Minas Gerais. Mas, com a chegada do Getúlio Vargas, essa história muda. Mas isso é conteúdo para uma outra aula. Galera, estamos chegando ao final. Deu para entender o que foi essa crise de 1929? O que foi a Grande Depressão? O que foi a queda da Bolsa de Valores de Nova York? E o que foi o New Deal? Deu para entender? Porque esses tópicos que eu estou citando aqui são os tópicos que caem em vestibular. Deu para entender? Espero que sim. Se não deu para entender, volta ao vídeo e assiste de novo com o caderninho na mão, canetinha e faça suas anotações. Combinado? Ufa! Galera, fico por aqui. Espero que vocês tenham não só gostado, mas tenham entendido esse conteúdo importantíssimo para Enem e os demais vestibulares. Combinado? Fico por aqui. Canal Mano Mundo, todo dia é dia de história e hoje, dia da crise de 1929. Até mais.